Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 29 de novembro do ano 2000. Sem discernimento é impossível viver. Cada um, para chegar a um final feliz, tem que reconhecer esta dádiva que Deus nos reservou, pois um montão de palavras em vão não significa nada, mas uma ou duas bem aproveitáveis chegam até o Senhor com muita facilidade. Quem quer ser servidor de Jesus jamais poderá negar o direito que só cabe a ele, pois estar de joelhos em frente ao sacrário é um ato dos mais sublimes que existe. O defensor que vier ajudar neste sentido, que se considere um filho da luz, mas os que negarem este direito, por si mesmos se condenam. Irmãos, esta é a hora em que nenhum de vocês se deixe dar por vencido por este ato que vem cometendo os servidores, se é que assim se chamam. Na minha adolescência já se ouvia falar de tudo isto que vem ocorrendo neste tempo, mas pouco se entendia que para a vinda de Jesus, primeiro ele deveria sofrer muito, depois sim, sua hora chegaria. E pelo que podemos ver, esta é a hora. Aqui no céu passamos a sofrer juntamente com ele e com sua Santa Mãe, que é nossa também, por este erro irreparável que vem ocorrendo dentro da igreja de Pedro. O evangelho que por alguns foi escrito, nele não se poderia mexer em nenhuma palavra, como também deixá-lo de lado e falar como quiser. É um ato vergonhoso. Meu irmão, vê que em todos os teus livros há uma ou mais passagens da Sagrada Escritura, por estas serem verdadeiras. Não seriam se não viessem a conferir com as Escrituras, nem tampouco Deus viria te dar seu santo nome. Só nisto já é uma grande responsabilidade. Desde o início de todas essas escritas, Jesus já pediu que não duvidasses em momento algum e, sem saber como, irmão, vens escrevendo tudo o que Jesus e Maria querem. Agora, como resta tão pouco tempo, Deus nos permite de também dialogar contigo, porque és um porta-voz dos mais afinadíssimos, e em ti confiamos, porque assim Deus quer. Confiai naquele que deu sua vida por nós, e não na palavra de um homem. O próprio Jesus disse isto um dia a nós todos: ai do homem que vier a confiar em outro homem. Jeremias capítulo 17, versículo 5. O que ele quis dizer com tudo isto é que viria o fim dos tempos e este vocês já estão vivendo. Por isso não deem ouvido a nenhum servidor que vier a negar-se dobrar os joelhos na frente do Santíssimo Sacramento. Esses já estão comprometidos, pois já assinaram o livro da morte. José, pai de criação de Jesus. Vou fazer um comentário. São José, pai de criação de Jesus. Perceberam aqui no segundo parágrafo? Irmãos, esta é a hora em que nenhum de vocês se deixe dar por vencido por este ato que vem cometendo os servidores, se é que assim se chamam. Na minha adolescência já se ouvia falar de tudo isso que vem ocorrendo neste tempo, mas pouco se entendia que para a vinda de Jesus, primeiro ele deveria sofrer muito, depois sim, sua hora chegaria. Na minha adolescência, já pensaram? Já se ouvia falar em tudo isso. E tem pessoas que dizem, mas está demorando. Olha, quem diria que ele viria ser o pai de criação de Jesus ainda daí, né? Se ouvia falar tudo que nós estamos vivendo hoje, naquela época. Então, como as pessoas são impacientes, né? Que o tempo nosso não é o tempo de Deus.
mas eu tenho que estar preparado. São José fala nessa mensagem: na minha adolescência já se ouvia falar de tudo isso, e ele já partiu, Jesus já veio, já voltou para o céu. Quantos profetas já partiram, né? Quantos já pregaram o Evangelho e nada acontece? Não, é porque nós temos que nos purificar esse tempo. O ontem já passou, o amanhã ainda virá, eu tenho que viver o hoje. Mude de vida hoje, não espere para amanhã. Quem de nós pode dizer o que vai acontecer hoje à tarde, ou amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem? A gente faz projetos, né? Faz planos de vida, mas Deus é que sabe tudo. E se for amanhã o fim de tudo? É impossível. Para Deus nada é impossível. Eu vou estar preparado? Para esse Natal, eu estou preparado? Eu estou olhando quem tem necessidade, eu estou ajudando um irmão? Eu estou em paz com a minha família? Comigo mesmo? Eu estou em dia com Deus? Nas minhas orações? Nos meus pedidos de perdão? Aqui ele fala, né? Jamais se deixe vencer por esse lado de um sacerdote, ou seja lá quem for, te negar de dobrar o joelho em frente a Jesus. Deixe ele de lado, mas não deixe Deus. Ele é um ser humano como nós, né? Que deveria sim ter responsabilidade de fazer o certo, mas não querem. Então aqui no santuário, a gente tem o sacrário ali no altar e temos a certeza, né, que Deus está ali presente, vivo. E ainda quantas pessoas chegam ali em frente e não dobram seus joelhos? Olha que a gente pede, né? E a gente percebe que tem muitos ainda que chegam ali na frente do Santíssimo, do sacrário, e não dobram os seus joelhos. Depois não vai adiantar chorar, né? Ah, mas eu não sabia. O que é isso? É uma teimosia? É uma arrogância? Se eu tenho a convicção que Deus está ali no altar, presente, por que eu só venho para o santuário se tiver um padre? Por que eu deixo esse santuário no abandono? Então você não acredita realmente que Deus está ali. Porque se você acredita e deixa ele de lado, porque não tem um sacerdote aqui no santuário, você está valorizando mais o sacerdote do que a Deus. Claro que é importantíssimo, né? Se nós pudéssemos ter um sacerdote aqui. Os sacramentos estão todos aí em falta, né, para muitas pessoas. Mas se eu tenho a fé verdadeira, eu acredito que Deus está ali, ele diz: filho, converse comigo, eu estou aqui. Eu vou te saciando. Ele sabe o porquê não tem um sacerdote aqui dentro, né? Já falamos tantas vezes nesse assunto, e tem muitas pessoas que ainda me cobram, né? Ah, mas por que tu não vai atrás? É o teu dever ir atrás de um sacerdote. É meu dever? O dever é deles de procurar onde está Deus. E eles não querem. As portas estão abertas, mas eles não querem. As pessoas acham que eu proíbo um sacerdote de vir até aqui. Mas se já vem com outras intenções, vocês não sabem o que acontece aqui nos bastidores, né? A gente conversa sempre, mas eles não querem ser fiéis. E aí? Pôr um sacerdote para vocês pensarem: ah, mas agora tem os sacramentos lá na igreja, mas eles não estão agindo corretamente? Daí vão dizer, né, mas tu estás julgando. Não estou julgando. Simplesmente quando vem um sacerdote para a gente conversar, a gente conta para eles o que acontece aqui, fala dessas mensagens, fala do profeta, fala do que Deus pediu através das mensagens, e aí eles não querem. E daí como que eu vou permitir? Porque eu também sou responsável, né? Depois eu vou ter que prestar conta. Vocês acham que a carga é leve, é pesada? Mas ao mesmo tempo, se eu sou fiel para Deus, se torna leve. Porque eu estou sendo sincero, não estou mentindo para ninguém. Muitas pessoas me cobram pelo telefone e muitos não dou resposta nenhuma. Eu já falei isso, né? Quando a pergunta é inconveniente, eu não dou resposta. Para vocês que fazem pergunta e não recebem a resposta, saiba que a pergunta foi inconveniente e eu não vou responder. Porque está mais do que claro o que está acontecendo aqui no santuário. O profeta evangelizou 45 anos. Ontem houve novamente o podcast lá na casa do Eugênio, e eu estava ouvindo, né? O André e a
aqui aquela moça que vivia junto com ele, a história deles muito bonita, que Deus dê força para eles conseguirem vencer essa batalha, né? De ter aceitado a palavra viva de Deus, de ter aceitado o que Deus nos pede, mas também ouvi o Vilmar e o Vilmar Mafra e o Vilmar Pacheco, eles relembrando, né, um pouco do passado aqui do santuário. E como o Vilmar falou, como essas pessoas podem duvidar, principalmente quem esteve já aqui no santuário, quem conviveu com o profeta, viram a veracidade, viram os milagres acontecer, e agora porque não tem um sacerdote se afastam. Então que adianta Deus mandar um profeta, um enviado na frente, ficar 45 anos evangelizando, quando ele sai, a palavra de um lá fora tem mais valor? Tem um rapaz aí nos atacando na internet e muitos valorizam isso. Ele se diz missionário de Deus, de Maria, não sei, mas ele era de outra seita. Agora ele virou católico, vamos dizer assim, né? E agora ele consegue mostrar os erros de um enviado de Deus, e as pessoas caem nessa conversa. Então, como Deus vai ter que levar quantos anos e quantos milhares de anos para ele dizer assim, agora esse povo é fiel a mim? Se ele deixou aqui 45 anos um enviado dele, mostrando a verdade, 4.708 mensagens, isso não é brincadeira, como aqui fala São José, ó, um montão de palavras, não tem valor nenhum, mas algumas só, mas aqui são 4.708 mensagens, recados do céu, e um outro que surge aí novo, às vezes fala um pouco mais bonito, ou se diz conhecedor da verdade, e as pessoas caem nessa mentira, né? É verdade, isso nada aconteceu, o profeta esteve lá 45 anos e eu não vi nada. Que cego, né? Que coração duro, não viu nada. Milagres e milagres aconteceram aqui, ainda acontecem milagres, mesmo eles não estando aqui presente em corpo físico. E as pessoas duvidam. Esse santuário está com as portas abertas, é um milagre diário. Muitas pessoas pensam, não, mas aquilo lá eles recebem doações de todos os lados, né? Eles estão vivendo bem. Gostaria eu que cada um viesse conversar comigo e eu mostro o que acontece aqui, para vocês verem se isso não é um milagre. Todos os meses, e já são 51 anos que essa obra está em pé, né? O Vilmar lá lembrando do tempo que eles vinham para cá na adoração, às quinta-feiras, né? Depois ficavam um pouquinho conversando à noite, mas lembrando das dificuldades que passamos naquela época. Então, não adianta ficar repetindo isso sempre. As pessoas sabem disso. E se não sabem, deveriam estudar, vai buscar saber. Tantas pessoas vão estudar 3, 4, 5, 10 anos para ser alguém na vida, mas para manter sua alma limpa e pura para Deus. Estudam, vão buscar saber se é verdade onde eles estão. Aquela mocinha que estava falando ontem, ela não tinha culpa porque ela não teve educação religiosa, né? Mas ela estava buscando e achou, encontrou, mudou de vida. A família está lutando contra e ela bate contra. É isso que Deus espera de nós. Vá em busca, vá saber se é verdade onde você está ou não. Então hoje eles tentam derrubar essa obra, a palavra viva de Deus, mas nós temos convicção e certeza que essa obra é verdadeira. Então por que eu vou mudar? Por que eu não vou defender? Olha o que São José fala aqui: quem quer ser servidor de Jesus jamais poderá negar o direito que só cabe a ele, pois estar de joelhos em frente ao Santíssimo Sacramento é um ato dos mais sublimes que existem. O defensor que vier ajudar nesse sentido, que se considere um filho da luz. Então nós temos que defender esse lado. Mesmo que seja meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu marido, meus filhos, eu tenho que defender. Porque eu tenho convicção que isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui não é verdadeiro, então aonde está a verdade, meu Deus? É tão fácil de perceber, né? Aqui São José fala, uma das partes que dá veracidade é porque sempre tem uma passagem bíblica junto, senão não tinha como ser. E já foi falado isso aqui, né? O profeta, cada mensagem que recebia, botava a mensagem que já tinha escrito em cima da Sagrada Escritura, e ali então era permitido, se podia divulgar ou não. E algumas não foram. E hoje as pessoas dizem, mas é tão fácil de escrever, né? Como houve comentários aqui, que era da cabeça dele,
Hoje tem tantas pessoas se dizendo videntes, né? O que tem na história dessas pessoas que hoje se dizem videntes? Vá procurar saber a sua história. De um dia para o outro começa a receber mensagem. E a gente sabe que não é assim. Deus disse que tem que passar pelo fogo, né? A purificação. A história do nosso amado profeta, para quem não conhece, vai buscar saber, que está na internet, tem os livros, mas foi desde a infância sofrendo. Depois, quando foi chamado, aí veio mais sofrimento ainda, por anos e anos, para depois começar Jesus passar as mensagens. E hoje, tem pessoas que estavam aqui no santuário, saíram daqui e dizem que estão recebendo mensagem. Ficamos sabendo agora há pouco tempo que tem uma senhora, ela pode até se sentir ofendida, mas eu já mostrei para ela, ela pediu para mostrar para ela se tinha erro ou não. Eu mostrei nas mensagens que ela mandou para nós que existia vários erros e ela não quer acreditar, mas já está com 4.000 e poucas mensagens. Daqui a pouco ela está passando do profeta. Já pensaram nisso? E tem pessoa que acredita, ela principalmente, né? Não pode dar ouvido. Uma senhora também uma vez perguntou para o profeta: o que está acontecendo, seu Bento? Eu estou ouvindo uns rumores assim no meu ouvido. O que é isso? O pai diz: cuida que às vezes é o inimigo, está buzinando. Não deu outro. Ela começou a escrever as mensagens contra o profeta e acreditou. E a família foi atrás. Então é fácil de perceber, né? Quando o pai faleceu, eu acho que eu já contei isso uma vez, eu sentia no meu coração algumas coisas e procurei fazer aquilo que eu estava sentindo. Depois tive sonhos e eu vi que um dos atos que eu cometi criou confusão aqui dentro, isso bem no comecinho, criou confusão aqui dentro do santuário, e eu comecei a rezar todos os dias, intensificamente, né, pedindo para que Deus não me desse nada, não deixasse eu ficar confundido, ou se era o inimigo me incomodando, que afastasse de mim. Por quê? Porque muitas pessoas iriam se afastar do santuário, mesmo que fosse Jesus, eu acredito que não era, né? Mas mesmo que fosse ele, muitas pessoas iam entrar em confusão, porque se ele diz aqui na mensagem: meu filho, se encerra aqui, então Deus tem duas palavras. Daí imagine um filho, né? Que não fosse eu, qualquer um dos meus irmãos, que Deus fosse tocar em algum deles para trazer alguma mensagem ainda, ia criar confusão na cabeça das pessoas, né? E querendo ou não, o inimigo ia usar essa parte, de afastar, de destruir essa obra. Então, que nós todos sejamos muito firmes, sinceros, fiéis a Deus. Temos que acreditar nessas mensagens, nesse profeta que passou aqui por 45 anos junto a nós, com vocês, né? Com nós foi 50, no meu lado foi 50, com a mãe foi 60 e pouco, 70 anos, né? Então, se Deus não quisesse que esse grupo permanecesse fiel a Ele e em pé, já teria sido derrubado há muito tempo, porque o ataque é grande, mas Deus é bem maior, bem maior. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoe de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.